Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um talk show Despertar com Tati Pinheiro. Eu serei a sua guia nessa jornada do autoconhecimento e estou muito feliz e honrada porque os meus dois convidados de hoje são pessoas que já vieram prestigiar o meu canal nas minhas lives e eu admiro muito o trabalho de todos dois, que eu tenho certeza que moram no coração de vocês. Jordelei dos Santos e Cíntia Camerim, sejam muito bem-vindos! Obrigada por nos receber, adorei o clima, assim, de sala. Super Uma simples e delícia. fácil de falar, né? Que bom, então. E o nosso tema de hoje é um tema que tem tudo para ser muito complexo e simples ao mesmo tempo. Somos deuses. A gente está indo para a quinta D, né? E assim, já estamos sabendo de muitas coisas que estão acontecendo. Estávamos conversando nos bastidores das decepções que temos tido, muitas máscaras caindo. A gente sabe que isso faz parte do processo, né? E é importante a gente entender que esse poder pessoal é nosso, né, gente? Que, assim, nos foi tirado, a gente foi acreditando, crenças limitantes foram sendo colocadas e a gente foi se desconectando da fonte. Mas nós somos a fonte, né? Exato. E então eu queria começar perguntando para vocês em que momento vocês se deram conta disso, de que nós somos deuses. Quem perguntou? As damas primeiro. Bom, para mim foi um caminho um pouquinho mais complexo, porque eu sempre fui muito crítica, né? Eu acho que uma das sombras que eu sempre tenho que trabalhar nessa transição é essa parte mais crítica. Então, essa questão do autopoder, eu nunca achava que era o suficiente, sabe? Então, eu acho que nesse processo de transição, conforme eu fui me conectando com mentores, conectando com os seres, eles foram me ensinando. E sempre continuam me ensinando, sabe? A trazer essa lembrança novamente. Porque é o que eles falam, lembra que você é o todo. Lembra que você é o todo, porque nós somos o todo. E quando nós temos essa consciência de que o tudo é o todo é tudo, a gente se lembra desse poder de criação, essa centelha divina que mora dentro de nós. E aí a vida fica muito mais mágica, porque a atração fica mais fácil, a responsabilidade fica mais fácil. Eu acho que o grande passo de lembrar que somos deuses é lembrar que nós também somos responsáveis pela nossa realidade e principalmente responsáveis pelo todo. Então esse processo eu falo que é extremamente prazeroso e extremamente assustador, porque quando você tem essa consciência de que às vezes aquelas dores que você está passando é um processo de transformação, mas que também muitas das dores que você passa é um processo que você criou, que você escolheu no dia a dia, é mágico e assustador ao mesmo tempo, mas eu acho que é esse mergulhar, sabe, na consciência, que a gente tem que ir soltando as máscaras. É doloroso se conhecer? É doloroso se conhecer, mas o quanto é mágico também. O quanto que a gente descobre de virtude em nós, de potencial em nós. Então eu acho que ainda eu tô nesse caminho também, de me entender dessa forma, uma participante ativa do todo. De certa forma, é até libertador, né? É libertador, Demais. é muito, é muito. Eu não sei dizer quando começou isso, não sei mesmo. Eu tenho uma vaga lembrança de muito criança ficar olhando para o céu e pensando como que seria tudo lá fora. Mas isso muito criança mesmo, devia ter uns 4, 5 anos, que é uma lembrança muito vaga. Depois a lembrança muito forte que eu tenho foi já no ensino fundamental, nas aulas de educação artística, que eram sempre desenhos, né? Era engraçado, educação artística era só desenho. Mas nós tínhamos uma professora que ela mostrou para nós um filme chamado Eram os Deuses Astronautas. E lá muita coisa veio, né? Muitas imagens, muitos registros, né? E aquilo instigou muito minha curiosidade e despertou um amor interno que já existia pelo Egito, pelo Antigo Egito. Claro, hoje eu sei o porquê, né? Então, ali acho que começou essa dúvida, esse questionamento. Como cristão de cidade do interior, eu ficava de castigo direto, porque eu era o questionador, né? Eu estudava em colégio de freira, eu ia parar no SOI,
que era a sala da direção também toda hora. De tanto Nossa. perguntar, De tanto né? perguntar. Não, também. eu, por exemplo, o meu maior castigo foi quando eu perguntei como assim 3 dias depois ele renasce? Né? Se ele morreu na sexta, sábado é 1, domingo é 2, e o terceiro dia tá onde? Essa foi a pergunta que eu fiz de castigo. Chamaram É o porque pai, tem coisa que chamaram não a parece mãe. coerente, né? É, Né? Que na minha exatamente. cabeça 24 horas aconteceu agora, 24 horas é depois, um dia. Mas bem, aí quando eu resolvi largar tudo, assim, principalmente questões de fé, que é quando a gente vai para querer viver a vida, né? Foi quando eu fui para a faculdade em Santa Maria, em 96. E aí lá é longe dos meus pais, longe da pressão religiosa que tinha aqui na missa, que tinha que isso. Eu virei à toa, não era ateu, à À toa. toa. É porque eu sabia de tudo, eu via, mas fazia de conta que não acreditava. A tal da responsabilidade, né, Olha, Cíntia? eu não tô vendo, Nem não. Não, tô vendo. aí. Tô Quem vendo. nunca passou por isso, né? Na mediação, não. Só que não consegui fugir. Aí, logo depois que eu terminei, aos 21 anos de idade, veio a pressão toda espiritual sobre si, né? Bem, você teve o seu tempo, agora vai. E aí me chamou muita atenção que foi quando, após tentativas de suicídio, eu procurei uma casa espírita. A primeira que eu vi aquilo tudo, vi uma mediunidade ostensiva na minha frente, falando com coerência. Eu já ia em centro de Umbanda, terreiro de Umbanda e tudo, mas ver uma entidade ali acoplada num médium, falando com muita coerência, falando sobre Deus, falando sobre vida, sobre evolução, sabe? Uhum. Aquilo mexeu comigo, assim. E eu fui direto nele. Cara, aonde eu aprendo isso? Eles me entregaram o livro dos Espíritos. E aí a primeira pergunta foi instigadora, que é: o que é Deus? Né? Deus, a força primeira. Só isso é a resposta. Depois o capítulo ele vai tendo um desenrolar muito bonito. Mas ali eu pude entender os meus questionamentos lá da infância, né? Porque eu entendi que Deus eu não seria, que eu nunca conseguiria ser Deus, mas que eu já conseguiria ser um agente dele, um agente transformador dele, Uhum. né? E desde então tenho me dedicado exclusivamente para tentar me transformar nesse agente. É porque tem uma responsabilidade muito forte, implícita quando a gente fala assim, somos deuses, né? Sim. E tem muita gente, eu tenho certeza que vão ter, talvez não tenho certeza não, porque a minha audiência é muito carinhosa, mas é muito comum ter, inclusive, uma certa... gera um Uhum. incômodo, né? Uma Tem muita reposição. gente que quando você fala assim, somos deuses, não, como assim somos deuses, né? Que blasfêmia é essa, né? Mas é quando a gente fala somos deuses, é nesse sentido, de que somos poeirinhas cósmicas, Exato. somos Centelhas centelhas divinas. divinas, né? Então, assim, Deus está em nós e nós estamos em Deus, né? Porque Deus é o todo. Assim como nós somos minerais, somos animais, somos vegetais, né? Nós somos um só. Eu penso que se a gente tivesse essa ideia mais fortalecida dentro de nós, mais integralizada, seria tão mais fácil a gente respeitar as diferenças, né? Muito melhor, muito melhor. É curioso, porque uma vez eu perguntei para o meu mentor, eu falei assim para ele, quem é Deus? Eu fiz a mesma pergunta. Aí ele respondeu assim para mim, por que você acha que é quem? Uau! Que tapa quântico! Aí eu pensei, não E é uma aí? pessoa, um velhinho assim, que estende a mão, né, pra gente, Aí eles vão sentado no dizer, esse é trono. Sanat Kumara. Ele falou, não, isso aí é outro, né? Por causa das pinturas, né? Ele falou, mas por que você acha que é quem? Isso me mexeu demais comigo, mudou muito da minha concepção, porque a gente às vezes não consegue entender a grandiosidade de Deus. E eu acho que nessa vida a gente não vai conseguir entender ainda. Esses seres que são muito elevados, eles têm um pouquinho mais da percepção de Deus em si. Mas até os nossos próprios mentores, pelo menos os meus, eles falam, nós ainda conseguimos receber fragmentos do que é Deus. Imagina quem está muito próximo, né? Então eu acho que a gente tem que lembrar disso, que Deus é a criação suprema, a fonte suprema, mas que todos nós viemos dessa fonte. Então um pedaço dessa energia da criação sempre está em nós.
E aí que vem o processo de responsabilidade, de transformação, que é o conhecimento que leva para essa transição, para a elevação de consciência. Mas é um processo que tem que ser vivido. A gente não consegue falar, me dá aqui 7 passos para a expansão de consciência. Seria Não existe essa maravilhoso. receita. É. Se existisse, Não né? seria? Você pega, Oxe. pula que nem amarelinha, assim, seria maravilhoso, mas não tem, porque o processo é individual e ao mesmo tempo é do todo. Então, isso que é mágico, porque cada um vai descobrir o seu trânsito para a consciência, seu trânsito de dimensões individualmente. Vai ter que olhar para si mesmo, não tem jeito. E E é um aí, processo muito dinâmico também, né? sempre. Para quem está de fato envolvido, porque não existe certo nem errado, não existe, É, né, não existe nem essa noção do tempo que a gente, né, de sim. passado, presente e futuro, não existe nada disso, são só convenções, né? Então a gente pode estar revisitando alguns conceitos, abrindo novas frentes. Eu acho que quando a gente entra de fato comprometido nessa busca da expansão da consciência, é sem fim, né? É. A grande diferença é que as pessoas estão buscando a expansão da consciência no universo. E o dia que elas entenderem que o mergulho é no universo interno Sim. Uau! e não no externo, aí as coisas vão. Porque a gente vê o seguinte: as pessoas buscando arcturianos, sirianos, andromedanos, né? Eu sei, e aí reticências para todos. Quando na verdade o ser estelar está dentro da pessoa. Então, em vez de ir lá, está mais perto. Eu lembro que quando professor de música, eu dizia aos meus alunos: se você pensar que uma nota no registro agudo está no alto, porque é agudo, você não tem para onde ir. Você não tem. Como que você vai subir no teto para alcançar aquela nota musical? Uhum. Agora, se você pensar que ela está na tua frente, você só precisa dar um passo em direção a ela. Eu falava isso para os meus alunos. E aí eu criava, por exemplo, eles iam tocar, existia um concerto, que era o concerto de Joseph Haydn, tem uma nota que é muito chata de tocar, muito difícil, está um pouco acima do registro tradicional do trompete, mas fácil de executar depois que tem o jeito. E aí eu fazia eles tocar, quando eles chegavam na região, eu fazia eles dar um passo à frente. Olha, Então eles se concentravam tanto em dar um passo que esqueciam das da notas. dificuldade, Aham. do Saía. bloqueio. Mas a gente está muito preso à forma ainda, né? Ainda temos, ainda temos. Ainda Mas eu acho que é isso que até esses seres nos ensinam mesmo. Porque a gente fala, quando eles estão, eles sempre estiveram. Todo mundo consegue contato. Todo mundo consegue aproveitar da sabedoria deles, porque eles passaram pela transição, como nós estamos passando. Mas é essa visão do coletivo que eles trazem. E é isso que é bacana, é melhore você, porque você melhorando você, você melhora o todo. E o que você pode melhorar em você para servir ao todo? É muito essa consciência do servir. Que eu acho que é a gente, para fazer essa transição para o potencial de cocriação, nós temos que ter. Porque criar só para si mesmo, qual o sentido? Se não vai servir ao todo. E a gente tem que começar a ter essa expansão de consciência. Uma vez um desses seres, ele me falou assim, que a gente sucateia demais a experiência humana. Ele não usou o termo sucateia, né? Mas eu estou traduzindo. Mas acho que ficou melhor. Ficou, né? Porque ele foi mais- muito polido. Mas é que a gente sucateia mesmo a experiência humana. É como se a gente não quisesse estar aqui. E não querer estar aqui é também questionar a ordem universal, a ordem do divino. É você não aproveitar a experiência. Só que estar humano é a possibilidade de aperfeiçoar a própria criação. Porque a cada dia que a gente vive, a gente pode se aperfeiçoar. Aperfeiçoar aquilo que nós somos e aperfeiçoar o todo, aperfeiçoar aquela mônada, aquela fonte a qual pertencemos. E isso é um grande poder, isso é o poder de um Deus, aperfeiçoar a própria criação. E nós temos isso dentro de nós temos essa capacidade de fazer isso, e escolher todos os dias fazer isso. Só que exige esforço. É mais fácil às vezes falar, não, eu tô assim porque eu fui atacado por um ser negativo, ou eu tô aqui porque eu fui não sei quem de tal estrela. Nossa, não, você tá aqui porque você é humano. Não importa quem você está humano. Aproveita a experiência e a oportunidade de extravasar a sua própria criação, de ultrapassar os seus próprios limites. Isso é ser um Deus. E o humano tem essa capacidade.
Quando a gente encasqueta com algo, parece que a gente consegue criar coisas que são formidáveis. Tanto para a sombra, que às vezes a gente cria coisas muito, muito complicadas, como para a luz. O poder de transformação que a gente tem é muito grande. E a gente esquece disso. O Uhum. nosso próprio corpo é designado para se reformar, para se adaptar. E essa capacidade de adaptação é um aperfeiçoamento que a gente vai criando. Então, isso que é incrível, a gente esquece. Então, acho que o que a gente tem que aprender, principalmente nessa questão, é a experiência humana é divina. A gente tem que aproveitar essa chance de estar aqui e ultrapassar os limites, em sair melhor do que entramos. Linda essa frase, a experiência Lindo. humana é divina. É. E uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, esse olhar para dentro, né, esse buscar a expansão interna, é um movimento no qual a gente silencia, a gente está no agora, né, e a gente acessa aí sim todas as informações que a gente já traz com a gente e que no dia a dia a gente fica distraído, né? Como eu brinco na Zumbilândia, a gente acaba que fica distraído porque são muitos ruídos, Automático. Fica no né? A automático. gente entra num modo, um modus operandi de piloto automático e a gente se perde da gente mesmo, quando as respostas estão ali dentro, né? Então, o silenciar, o entrar, né? O buscar, eu gostei muito dessa imagem da expansão interna, Sim. né? Porque a palavra expansão por si só, eu não sei a origem do português, mas para mim a imagem é de um movimento assim, ele é para fora, Exato. não é? É. Uhum. Mas aí quando você chega num nível da expansão da consciência, de evolução, que realmente já deu aqui, agora deixa eu voltar para o simples, para o básico, que é para mim mesmo, né? Sim. Onde estão todas as respostas. É muito interessante esse movimento. É bem É. bacana. Quando nós estivemos ano passado em Portugal, a gente teve essa conversa não Na lembro fila se da no imigração. na fila da imigração, foi isso Porque mesmo. estava bem E comprido, a gente tava. aproveitou. E a gente falando sobre isso, e a gente estava comentando com a Cintia, né, que a Cintia disse, Jordelei, você tá enrolando os teus compromissos, né? Você tá atrasado. Você está atrasando o teu compromisso, assim. Eu disse, não, Cintia, eu fiz um questionamento uma vez para o Oikenaz, né? Cheguei, ele disse, ô mentor, faz tanto tempo assim que todo mundo fala que é daqui, que é de lá, e aí, me conta aí da onde, né? E aí ele olhou com aquele jeito sábio dele, e ele é um gentleman. O cara, ele é, além de bonito, o mentor é bonito mesmo. E aí ele deu aquele sorriso assim e me disse, filho, você veio do mesmo lugar que todos vieram, das mãos do Criador. Depois que você saiu das mãos do Criador, você já morou em muitos lugares. O que importa saber agora é que você é terreno. É isso É o mesmo. estar humano. E quando a gente pega esse amor por estar humano, é aí que a transformação começa. Quando você falou, eu fiz um meia-culpa na hora, porque eu até muito pouco tempo, eu já estava nesse movimento do despertar, já tinha meu canal e tudo mais, eu ainda tinha um pouco, sabe, desse desdém A por gente ser tem, humano. a gente tem. E uma sensação de tipo assim, pô, será que me esqueceram aqui? Será que a minha família estelar me esqueceu aqui? Será que meus mestres? Tipo assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou Porque exilada, né? exatamente, é uma Todo sensação. mundo acha que está de castigo, e os que se voluntariaram. Eu não, eu amo estar aqui. Eu amo também. Eu sou daquela que fica na fila pedindo para vir. Quero ir. Não, eu confesso que eu tô trabalhando isso em mim, tá? Já tô pensando assim, de repente eu me voluntariei. E se não me voluntariei, tô aqui por alguma razão que eu tenho que... Aproveita. Exatamente. Mas assim, não sei se vou entrar na fila de novo, eu vou. Não, eu vou. Depois que a Terra estiver melhor Pô, é ainda, a gente verdade. já veio na É época verdade. mais difícil. A gente já passou no perrengue. Depois de Adolfo Bezerra de Menezes, pós 100 anos do seu desencarne, chegar um anjo de Maria, um enviado de Maria, e dizer a ele, pelos trabalhos à luz concedidos, você tem permissão de escolher aonde você quer morar. E aí ele disse, já que eu posso escolher, pede para Maria se eu posso permanecer aqui. Porque enquanto estiver um ser sofrendo, eu não posso estar em outro lugar. Nossa, mas isso é uma alma É o muito serviço. evoluída, né? Expansão de consciência. Expansão. É Eu uma não alma posso muito deixar aqueles que eu evoluída. amo para trás.
E Se você... um sofre, o outro sofre, nós sofremos. E quando a gente começa a expandir, a gente percebe isso. É curioso, né? Você não sente às vezes a dor do coletivo? Total, total. É, Se é Nossa, quando o intenso Sul pra estava passando gente, por aquele problema, que eu fiz envio de reiki todo dia, eu fiquei mal. a gente Até eu fica, entender que eu entristece tinha entrado, né, nesse na emaranhado energia. quântico, na energia do que estava acontecendo. Porque quanto mais expansão a gente vai criando, mais conexão com o todo a gente vai criando. é. E quando a gente cria essa conexão, não dá para desligar. Se é intenso pra gente, às vezes um desastre, na dor, às vezes a gente percebe a dor de um amigo, quem tá próximo, você sente fisicamente, às vezes, você parece que sente essa tristeza, as emoções. Imagina pra fonte. É. Imagina para um anjo, para esses mentores. Aí a gente entende o porquê do servir deles tão amoroso. Não tem como não servir quando a gente está no todo. Não tem como não querer ajudar quando a gente está no todo. Não tem como não querer melhorar quando a gente está no todo. Porque a gente sente a energia do todo. Então, isso que é maravilhoso, que a gente sabe que tem que fazer o nosso trabalho, ao mesmo tempo você tem que descobrir quem você é, para descobrir como servir. Porque senão não tem sentido. Um dom só por ser um dom, se não está a serviço do todo, está perdendo, né? Está perdendo a utilidade. Eu tenho um probleminha com a palavra dom. Você tem, eu sei Eu que é tenho um probleminha Então com presente, explique, né? fale pra Ele já me gente. falou. que dom é presente divino. Ah, Nós ganhamos todos, porque Deus é justo. Então todos ganhamos o mesmo presente, que é a vida. Sim. Em cima da vida nós construímos habilidades. Virtudes. E Deus essas dá virtudes. habilidades que as pessoas costumam chamar de dom. Mas são habilidades adquiridas ao longo de uma existência. Né? Eu falo isso porque todo mundo olhava para mim quando eu tocava e dizia: você tem o dom da música. Mas ninguém via que eu tinha 90% de suor. as horas de estudo e de dedicação, 8 né? horas por dia tocando trompete, sem parar, né? Para ter O dom. o dom. Então, eu tenho esse problema dela. Eu sempre brinco com a Cintia, eu não gosto Eu muito. uso a palavra popular, eu tô falando da linguagem do povo. Mas sabe que faz de um ano para cá, exatamente em julho, eu comecei um projeto junto com a espiritualidade que eu relutei por muito tempo, que era ensinar mediunidade. Né? Porque as pessoas dizem, todo mundo tem que desenvolver mediunidade. E as mediunidades desenvolvidas, isso não é crítica, tá? Por favor. Até porque eu respeito e admiro demais, e recomendo. As pessoas conhecem mediunidade com o quê? O médium no centro espírita, o médium do terreiro de Umbanda, o médium que trabalha com cartomancia, o médium que trabalha na roça de candomblé. A gente conhece esse vínculo mediúnico, ou seja, a mediunidade vinculada à religião. E a espiritualidade já vinha trabalhando comigo há muito tempo a mediunidade aplicada na vida. Né? E, por exemplo, como que é a minha mediunidade no meu ambiente de trabalho, que não é religioso. Não é. Meu trabalho é corporativo, meu trabalho é mexer com grandes quantias de dinheiro. Eu não sabia disso. Para mim, seu trabalho era religioso. Eu tô achando que você estava colocando hipoteticamente o exemplo de uma pessoa. Não, sou eu Olha mesmo. que interessante. E aí, como que é os espíritos que trabalham nessa área, como que eles agem nas minhas faculdades mediúnicas, nos meus ensinamentos, nos meus direcionamentos? Então, eu já vinha trabalhando isso há muito tempo, sabe? E aí, há um ano atrás, eu criei a coragem, eu vou criar a mentoria, que é Mediunidade Sem Fronteiras, é o nome da mentoria. Estou na segunda turma agora. Ai, A que primeira bacana. turma já era para ter terminado e eles não quiseram ser aprovados. Quer Eles querem continuar. continuar, e a gente está continuando. Que é uma troca positiva. E um dos né? pontos primeiros que a espiritualidade tem trabalhado é o estado neutro da mediunidade. É eu não me envolver com nada. Aí eu fico naquele estado, aspas, gélido, frio, né? Mas não é frio porque eu não me compadeço da dor alheia. Não. É que para mim ajudar, eu não posso estar envolvido. Mas esse ponto da neutralidade, que eu acho que assim, é total quinta dimensão, para mim faz muito Sim. sentido. Totalmente. Mas eu acho que ele vai contra o que
a terceira dimensão nos oferece, que é a dualidade, não é? É você fazer um movimento, é quase como uma coisa meio incoerente, Sim. incongruente, porque Quando um nós movimento, olhamos- a gente é puxado aqui para esses dois pontos, aí É. você tem que fazer o equilíbrio e chegar na neutralidade. Mas quando nós olhamos para a religião, para a espiritualidade, um médico, ele é completamente neutro. É, deveria ser, né? Assim como jornalista, todas as Por exemplo, mas profissões. pensa o seguinte, ele está no pronto-socorro, ele está vendo um caso muito delicado, para ele poder exercer, ele não pode estar Ele envolvido não pode estar emocionalmente. envolvido, sim. Entende? Então, nas profissões a gente já vê isso. Na religião que não. Por quê? Porque nós carregamos as heranças genéticas dos nossos antepassados. Nós aqui, nós três, nós quatro, nós temos 2000 anos, não vamos ser tão exagerados, 1900 anos de catolicismo. Nós possuímos isso. Quantas e quantas reencarnações ali, sobre o cunho São muitos, dos dogmas. são muitas crenças, São né? muitas. São E é muitos difícil a gente E dogmas. quebrar. desconstruir isso dá muito trabalho. Veja que a primeira leva espírita que teve, que findou mais ou menos 1920, a primeira geração espírita. A partir de 1920 começa a segunda geração, que vem até meados de 1980, 1990, a segunda geração espírita. Nós estamos na terceira geração. Ou seja, a quarta geração é os espíritas reencarnando. Os primeiros reencarnando. Ou seja, nós estamos nesse Essa memória movimento kármica assim, ó. também. E isso é muito importante a gente entender, porque a gente vai começar a compreender por que os nossos jovens, por que as nossas crianças, eles vêm com uma mente muito mais aberta. Porque já está sendo desconstruído em existências os dogmas, os preceitos da caixa. Porque a gente tem que estar fora dela, entende? Então, nesse processo. Agora, por exemplo, eu tenho feito um mergulho novamente para a Bíblia. Tenho lido, tenho escutado algumas coisas e tudo, porque eu nunca estou satisfeito com o que eu tenho. Nunca. E uma das coisas que mais as pessoas pedem para mim é como trabalhar a fé. E eu olho todas as religiões e eu preciso dizer, eu não vejo fé linda igual os nossos irmãos evangélicos em lugar nenhum. A fé deles é linda. Então, se a fé deles é linda... É incondicional. É uma e se entrega, a né? fé deles é linda, me cabe ir lá e ver o que eles estão lendo, o que eles estão pensando, sabe? E aí eu estou nessa procura, então, aí mistura tudo, porque eu sou muito eclético. Aí estou aqui, John Dispensa, Napoleão gosto Hill, e aí tá indo um monte de coisas, né, falando sobre tudo, mente humana. Aí quarta-feira estou indo para o meu trabalho em Barueri, e aí tinha que fazer um desvio grande, então pegou a Bandeirantes, depois o Rodoanel para cair lá. E aí eu estava escutando um pedacinho do Salmo 23, né, que falando que os leões também sentem fome e tudo. E eu fiquei na dúvida agora se é o 23 ou 30 e alguma coisa, mas bem, isso é indiferente. E aí, quando comecei a pensar naquilo, eu lembrei do mantra que eu estava escutando quando eu acordei. E aí minha cabeça fez um estouro, bum! Abriu. Conectou, né? Abriu. E aí, quando abre a mediunidade nesse estado, eu não perco concentração, não perco nada, assim. E veio espíritos muito elevados para minha condição, tá? Para minha condição, muito elevados. Então, eles não se apresentam fisicamente, eles só falam telepaticamente. Mas eles falam de um Mas jeito... você chegou a ver? Você visualizava? Não, Você só sentia? só sentia. E vem um bloco, né, de E assim, informação. mas é que como se o teu corpo, quando eu falo que são seres muito elevados, é porque é como se o teu corpo desmaterializa. Você não sente mais a pele, você não sente mais os ossos, não existe mais nada. Você está em essência espiritual. Ou seja, não tem mais limitante de nada. E aí ele começou a me mostrar, ele estava me falando sobre Deus, ele estava me explicando Deus.
Ai, eu quero, conta, você pode. Posso, Ah, posso. A gente E adora. aí, porque ele vem trabalhando essa questão de que nós ainda somos um mundo de provas e expiações. hum, Nós ainda somos um estado de terceira dimensão. E almejando a transição da quarta. Almejando, né? E aí, mas nós somos, ele botando bem isso, aonde nós estamos. E onde nós estamos, ele diz assim, pense num educandário. hum, No educandário a gente tem ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, e aqui já existe alguns de ensino superior. Alguns de ensino superior. uhum. Então, quando você se encontra num estado fundamental, né? E aí eu falei para ele, não, você está sendo generoso comigo, Não, porque eu não, estou tô mais lá, né? No é, beabá, Tô no lá, né? jardim de tô na infância, né? negação Tô ainda. na quinta série, Eu literalmente, devo né? estar no berçário. A quinta série eterna. A quinta série eterna. E aí ele disse, então agora você tem condições de entender Deus. Aí a gente estava passando por uma favela e ele disse, olha a arquitetura desse lugar, o que que você acha? E eu disse, desorganizado, feio, né? E ele disse, isso é Deus. Toma aquele choque de cara, né? Como assim? Mas Deus não é perfeição? Ele disse, exatamente. Deus é a perfeição. Agora olha esse outro lado, aí tinha aquele morro da Antena grande que tem quando a gente vai em direção a Campinas, tem um morro alto ali, eu acho lindo aquele morro. E aí ele disse, essa beleza é Deus. E aí eu disse, mas meu irmão, então eu não consigo entender qual é a diferença. E aí ele disse, para as pessoas que moram naquela condição, o máximo que eles conseguem de perfeição é isso que você acha feio. Então, Nossa. aquela perfeição na vivência daquele ser, aquele é o estado de perfeição, aquilo é Deus. Aí ele vai além, ele disse, pense em alguém que realmente cometeu muitas atrocidades. E aí eu voltei lá no passado, que ele deixou uma marca na Ásia toda, no Ocidente todo, perdão, no Oriente todo, que é Gengis Khan. Hum, E aí ele disse de uma forma muito incisiva, exatamente com essas palavras, isto é Deus. Né? E aí, como? Como que pode ser Deus? Ele disse, você não olha hoje e questiona a perfeição de Deus? Sim, eu questiono. Agora imagine como que é a perfeição de Deus para esta pessoa. Ela não sabe nada além daquilo. Então o Deus que ela conhece é esse. E você precisa respeitar esse O Deus. tempo. Você precisa respeitar, assim como nós respeitamos o seu tempo. uau. E aí ele começou a falar sobre muitas coisas, mostrando as minhas falhas, mostrando os meus acertos, mostrando as minhas direções, e tudo que ele mostrava, ele dizia, isto é Deus. Que é Que o lindo. amor incondicional. É a Exatamente. pura aceitação de tudo do jeito que é, né? Exatamente. Sem julgamento, Uhum. sem juízo de valor. A É a gente vê nas plenitude. pequenas coisas, por exemplo, ah, eu sempre, quando eu vou em direção à Paulista aqui, eu sempre presto atenção no morador de rua. Ele tem a sua barraquinha posta ali, e sempre que eu passo pela manhã ali, ele está varrendo o entorno da barraca e dobrando os cobertores. Sempre. Né? E aí, depois dessa conversa, eu prestei mais atenção. E aí, por que que tem O uns nível de que... capricho dele, né? por que que tem uns que arrastam, jogam em qualquer lugar? Aí o Espírito vem novamente e diz, o lugar que ele mora não diz da organização que está dentro. Agora, como ele organiza fora, é como está organizado dentro. Então, se a gente parar para deixar de divagar sobre espiritualidade e realmente entrar dentro da nossa casa, literalmente entrar dentro da nossa casa e olhar como que estão as coisas,
você saberá muito sobre você. Uhum. Porque o que está dentro está fora. O que está dentro está fora. O Deus Sempre é é Deus. todo, É o o todo é todo. Deus. Que está em cima e Hum. está embaixo, né? Já, É As Hermes isso. leis já, herméticas. Hermes já falava, né? O que seus anjinhos costumam dizer para você, te orientar em algum momento que você possa estar um pouco mais questionando o mundo que a gente vive, a própria humanidade? Você já falou nos bastidores que você é muito otimista. Eu sou. Mas qual esse contato direto que você tem com os É que eu anjos e acho com que os eu mudei. mestres? Eu mudei por conta dessa experiência mesmo, desse amor, de sentir esse amor. Mudou muito o meu eu, do que eu era e do que eu tô me tornando, do que eu posso ser. Eu lembro até essa questão da plenitude, do silêncio, é um momento que é muito, para mim foi muito curioso até nesse desenvolver da espiritualidade. Quando foi 2020, eu passei por um processo pessoal muito intenso na minha vida, na época. Eu já estava conectada, já trabalhava com a espiritualidade, já tinha meus mentores, só que foi bem no meio da tudo fechado, da pandemia. Meu pai foi um dos primeiros que faleceu, foi logo em março, só que eu tinha me separado, eu tinha me divorciado, brigado com o meu ex-marido, a gente ia se divorciar. 2 semanas depois, meu pai morreu. 1 mês depois, a gente descobriu um câncer na minha madrinha, assim, que era minha tia Nossa, super Cíntia. próxima, e aí ela não deu 2 meses, ela faleceu. Isso tudo no meio daquele caos, naquele ano que era muito complicado. Só que apesar disso tudo, eu continuava, sabe, bem. Só que quando eu me percebi dessa forma, eu falei: "Acho que eu quebrei". Foi a minha sensação, falar: "Acho que eu tô tão conectada, sempre vivendo, olhando, conversando", eu falei: "Acho que eu quebrei". E ele falava: "Mas por que que você acha? Você tá bem". Eu falava: "Não, eu preciso de uma confirmação". Foi o psiquiatra, né, que eu falei assim: "Eu acho que eu quebrei". Você achou que você tinha aberto um surto. Falei: "Gente, acho que eu tô, sei lá, eu tô guardando alguma Aham. coisa e daqui a pouco eu vou reverberar de uma forma muito negativa, muito intensa". E aí eu lembro que eu fui ao médico e ele falou assim pra mim, a gente conversando, tudo, ele falou assim: "Você tá bem, o que que você quer saber?". Eu falei: "Ah, eu tô me virando uma psicopata, alguma coisa assim". É uma sociopata, de Né, repente, porque né, eu estava total falta muito, de eu empatia. estava me sentindo muito plena, sabe, pra tudo que estava acontecendo, e isolada ainda, sozinha. Falava: "Gente, tô plena demais, tem alguma coisa errada comigo". E aí ele falou: "Não, eu trato as pessoas para ficarem como você". Ele falou: "Porque você tá vivendo luto, você tá vivendo separação, você tá vivendo a sua tristeza, só que a tua emoção tá equilibrada". Então, quando a gente começa a entender mais sobre nós mesmos, não é que a gente não vai ter o sentimento, acho que a gente continua tendo, só que aquela emoção, ela fica mais equilibrada, principalmente as emoções mais nocivas, as emoções mais negativas. Mais A gente reativas, né, mais passa com mais amor. animais. Então é como se a gente conseguisse entrar nesse estágio de mais contemplação e de amorosidade até com as nossas próprias dores. E isso muda demais a vida da gente. Mudou a minha também, então eu posso falar que eu vivi isso, só que assusta às vezes, você fala: "Nossa", ainda mais eu que vim de família italiana, impulso, leonina, rainha do drama, né. Quando você se enxerga dessa forma, eu falo: "Ué, quebrei, cadê meu drama? Onde está?", né. Então é muito curioso esse Você deu um salto processo. quântico, né? Foi um Foi um salto salto, quântico. foi um Tanto que você, salto. quando se percebeu, você Eu mesma se olhava, estranhou. então hoje eu me vejo, às vezes eu falo: "Uau, que bom que isso mudou, que bom que eu fui para esse processo, que bom que eu olhei para mim também". Só que isso é o resultado de muito trabalho, que é o resultado de olhar para dentro, é o resultado de quebrando pequenas coisas. Essa questão do respeito é muito importante. Eles sempre falam para mim, é amor, gratidão e respeito que a gente tem que entrar. Entrou nessa frequência, você vai, Uhum. automaticamente, uma hora você vai para outra dimensão. Eu ainda acrescento perdão, só que aí é pessoal meu. E eu acrescentaria disciplina, pessoalmente. Disciplina. Bom, eu acrescentaria É, paciência, pessoal meu. mas porque precisa, a gente precisa de disciplina, de paciência, de compaixão. Aham. Então, mas eles sempre falam, amor, gratidão e respeito. E isso você tem que praticar para você mesmo. Você tem que ter amor por você, gratidão por você, respeito por você. Quantas vezes a gente toma decisões ruins porque a gente não se respeita, ou Uhum, porque a gente não se ama, ou porque a gente não é grato àquilo que nós temos, que é essa questão de viver. uhum. A gente tem que começar a ser grato, inclusive pela vida,
pela oportunidade de estar aqui. É. E quando a gente começa a aprender, isso vai mudando rapidamente a vida da gente. E aí a vida, ela fica, o que eu posso falar? Parece que ela fica mais fácil. Porque apesar das dores, você continua na plenitude. Não é que você não vai ter dificuldade, não é que você não vai ter desafio, mas o teu olhar sobre aquela dificuldade muda. A reação sobre aquela dificuldade muda. E isso é muito bom, é muito bom. Então, quem quiser ir no psiquiatra conferir se está quebrado, eu sempre recomendo. Eu estava aqui, enquanto você falava, eu Por estava via das pensando. dúvidas, é melhor Eu acho que eu garantir, preciso né? ir também. Não, eu estava pensando assim, se eu conhecesse a Cinti 2021 e dizer para ela, te benze, por favor. É uma fase, né? São fases, a gente passa fases difíceis, né? A gente passa fases difíceis. Quem nunca passou, né? Tem, Dificuldade, nossa. anos difíceis, que eu falo que mazela vem tudo junto, né? Parece que Todas, abre a caixinha de todas. Pandora, elas chegam todas Eu juntas. tô esperando que passe elas, porque desde que faz 47 anos que eu tô nela. Nossa, né? Então peraí, vamos. Vamos benzer aqui. Ajuda aqui, gente. Chama pessoal. seus anjinhos. Ajuda aqui, né, pessoal? Dá uma mão, dá umas férias aqui pro rapaz. Mas eu entendo que engasguei aqui, né? Eu entendo que tende a se intensificar, né? Entendi. Para a gente Sim. chegar nesse lugar pleno dela, que eu acho lindo, mega respeito, mas assim, eu não me vejo, só se for um salto quântico. Mas Porque eu também não tô me nessa. via, é. Eu tô nessa ranhetação, entendeu? E aí eu percebo que eu dei um pulinho na espiral. Beleza, aí fico. Ah, não, eu tô na rapa do Dei um tacho. pulinho, aí fico, Não. entendeu? Eu tô na rapa do tacho, ainda com o Sério? freio de mão puxado. Não quero ir, Não, não quero ficar Aí aqui. eu já passei, essa daí eu já passei. Desse ponto aí eu já mas passei. é difícil. Mas não é que a gente não sente. Porque, por exemplo, eu sinto tristeza, eu sinto alegria, eu sinto raiva. Você sente Às vezes cansaço. eu A gente sinto tinha combinado da ciúme. última vez que eu vim aqui. A gente tinha combinado de sair para tomar um café, para almoçar e Eu tomar um café. tava- Tava tudo confirmado. Eu mandei mensagem para ela, falou: Tati, não tem condição. Recebi um monte de informação, tô canalizando desde ontem. Tô exausta. Não vou conseguir. E a canalização arrebenta, né? Arrebenta o físico. Quando as pessoas me dizem, ai, como é lindo ver você canalizando. Aham. Tá. Aham. Fora a parte de filme de terror, né? Que a minha já melhorou. Eu já nem lembro. O meu Como é que é a parte de filme sangrava de terror? nariz, sangrava Sério, ouvido, Cíntia? sangrava olho. Era horrível. Em função Aí- da energia Por causa que da o energia. teu corpo físico Muito não alto, estava meu dando corpo não conta. aguentava. Lá em Portugal foi puxado, né? Eu lembro. Era muita dor de barriga. Nossa Tinha Senhora. muita intensidade de energia, muita limpeza. E assim, junta um monte de trabalhador que está disposto a servir num lugar, você acha que eles não vão aproveitar? Fala, peraí, Não. vem aqui e leva mais uma ferramenta, É. vem aqui e leva mais uma. O meu incômodo foi o padre que estava no convento lá, não deixava eu tomar banho. Gente, que evento foi esse que eu tô curiosa, quero saber? A gente foi num evento, como que chamava? Congresso do Despertar, não era? Congresso do do Despertar. Despertar. Foi lá em Portugal, foi muito bacana, juntou muitos espiritualistas para fazerem palestras, trabalhos, mas foi muito intenso, muito intenso. Eu voltei moída. Eu também. No quarto que eu tava, tinha brasileiro, chega, toma banho, né? Chega de viagem, toma um banho, vai deitar, toma um banho. E aí tinha um espírito no quarto. E aí, quando eu ia tomar banho, ele reclamava que eu tava com o chuveiro ligado. Vai gastar mais água? Pra que mais água? Preciso lavar. Oi. Ficava falando o tempo todo. Os do meu quarto saíram quando eu cheguei. Eu não quero ficar com essa louca, não. Não, pra mim eles ficaram lá. Eu fiquei com mão de vaca na Ficou bem com pão duro, né? Fiquei com pão duro. Gente, que loucura. Lá Agora, tinha muito espírito desencarnado precisando de ajuda, muito, mas muito mesmo, assim. Foi um trabalho muito intenso de resgate. São Domingos de Ramos. Ai, não lembro, era dentro de um antigo São Domingos de seminário Ramos, do também. lado de tá Lisboa. explicado, então. E ali em Imagina Lisboa, a história, né, de Só todos que Tinha ela esses. ficou na bastante. parte nova. E eu fiquei na parte antiga. É porque os meus me ajudam. Eu tenho crédito. É porque ela não fica dizendo que tá lá no Não, mas finalzinho da rabiola, entendeu? não, Ela diz que ela tá protegida. Não, mas eu falo porque é a verdade. tava lá, tava preservado. Não, no meu tinha um pouquinho a coisa, assim, mas foi muito curioso o pessoal que dormiu comigo no quarto. Aí teve uma hora que eu acordei, tinha uma moça sentada assim, olhando. Falei, o que foi? Tá tudo bem lá?
Os seus são agitados, né? Porque ela falou que toda hora passava um pegando algum. Cara, que doideira. Falei, ainda que bem, porque eu tava lá loucura. tentando dormir, mas acordava até com mancha roxa, né? Era só paulada. Não, mas eu te interrompi só Era pra... farrapinha de foguete. Tinha A nome. gente linda bom. louca em Portugal, né? Não. Mas eu te interrompi, Muito mas só para trabalho. você poder concluir. Você estava dizendo que não é que você não sinta os sentimentos, você A gente sente as sente, emoções e tudo mais. sente, Mas a sente. forma com que você lida com elas é que agora é mais diferente. amena. É como se a gente... O que eu percebo, hoje eu não tenho tanto apego à dor. Sabe? É como se o equilíbrio ficasse mais fácil. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Pelo menos é isso que os seres me falam sempre. Eles falam assim, nenhum de vocês vai sair um ser de luz, né? Que a gente fala que quem vai para a espiritualidade se sente o alecrim dourado da luz. Fala assim, eu sou o iluminado no meio do todo. E não é assim, a gente não vai sair santo. Ninguém vai ganhar uma auréola e vai... agora você tá aqui, Acendeu, né? você vai, nunca mais você precisa voltar, você vai virar um mentor de luz eterno, nunca mais você vai ter experiência. Não é esse o propósito. O propósito é exatamente a gente encontrar o equilíbrio do nosso eu, Exatamente para isso. depois nós virarmos um planeta em equilíbrio. Se a gente entrar nessa frequência, na percepção deles, nós já estamos no caminho de sermos positivados, de sermos seres que podem ser considerados de grande luz. Então vamos para o equilíbrio. Aqui eu acho que frustra muito, às vezes, os nossos processos pessoais, porque a gente quer a perfeição. Uhum. A gente quer ser iluminado, a gente olha, às vezes, grandes seres como um Chico, você fala, nossa, eu tenho que melhorar para ser. Talvez ele era muito iluminado, mas e o equilíbrio que você consegue ser de você? Volta aquilo que você falou da perfeição, Uhum. né? O que é o seu ser perfeito, que é o melhor que você pode dar naquele momento. Isso é Deus. Isso é Isso é Deus. Deus. E Isso tem é o essa seu consciência. Deus, né? É o Aham. seu Deus. Naquele momento. Naquele Naquele momento. momento. Com os recursos que você tem. Do que a gente consegue Como que expandir. nós vamos entender o que é Deus na cabeça de Chico, na cabeça de Divaldo? Como que nós vamos entender Deus na cabeça desses seres? E Gandhi, né? Como que nós vamos entender da Madre Teresa, da Uhum. Irmã Dulce? Uhum. Como que nós vamos entender que Deus é esse que eles estavam seguindo? A gente não consegue. Agora, você estava falando, eu vou trazer um ponto aqui para a nossa discussão, para o nosso debate, que nem estava previsto, mas me deu vontade de trazer agora. Eu vejo quase que como uma coisa antagônica o ego dentro dessa história. Porém, dentro da conversa, do que foi nascendo aqui, frutificando aqui, ele é tão necessário para a gente poder estar com esse pezinho no chão, aterrado aqui, né? Sim. Então, onde entra o ego, se nós somos deuses, né, e é importante a gente estar justamente evoluindo, crescendo, etc. e tal, onde entra o ego nessa história toda como parte da nossa experiência terrena? Eu acho que a gente tem uma ilusão, às vezes, com relação ao ego, que a gente sempre acha que ego é negativo. Só que ego é como se fosse um DNA da tua personalidade. O ego, ele é o teu conhecimento, é quem você é. Ele pode ser alterado, ele pode ser harmonizado. E o ego é parte do todo, é parte do seu todo e parte do todo também. Então, eu não consigo, por isso que eu falo, gente, eu sou horrível, porque eu sempre vou ser otimista. Eu acho que o ego é parte de quem nós somos, não é negativo. É só a percepção, às vezes, que a gente coloca. E acabou virando um vício nosso culpar o ego. A gente precisa culpar alguém, né? Precisa. Se a gente não culpa o demônio, vai culpar ser negativo, vai culpar a família, vai culpar Porque se a gente- Obsessor. os porque a amigos. E roupa aí, quando a gente consegue tirar os externos, a gente culpa. Ah, não, é meu ego. Porque a roupa que a gente usa é o ego que escolhe. A maneira que a gente Que a se gente se apresenta comporta. é o ego que faz Por que eu isso. estou falando isso para vocês? Porque quando, assim, eu estou muito feliz de estar com o Talk Show, Sim. né? Que é um projeto que ainda está sendo bancado por mim e tudo mais. Então, eu fico sempre assim, como eu venho do meio artístico, Claro. eu fico sempre assim, mas é obra do divino ou é obra do ego? Nasceu de uma forma muito intuitiva, então isso eu acho que foi do É divino. divino. As pessoas que eu consegui trazer aqui, eu deixei realmente, eu sou uma pessoa muito controladora, eu deixei fluir para ver quem, eu não sabia, por exemplo, que vocês já se conheciam, sabe? Os encontros É a aqui são... terceira vez, né, que a gente faz podcast e encontro assim Eu junto. acho que é. É a Pois terceira, a é. gente vai pedir música, Não, viu? sempre Boa. bem-vindos! Não,
Não, ao longo desses dias, né, depois vocês assistam os programas Vamos. anteriores, os encontros que aconteceram aqui foram sensacionais. E aí, quando eu olho isso, eu falo assim: peraí, mas tem uma coisa divina atuando. E aí eu penso: poxa, mas se eu tenho uma habilidade da comunicação, se eu sou uma pessoa carismática, por que eu não posso usar isso para o servir, Sim, mas deixando que o meu ego também seja sim, agraciado? Claro sim, que Né? sim. Porque Claro é que um sim. todo, a gente está aqui experimentando isso sim. e faz parte, né? Veja que no trabalho Tô fazendo uma todo do autoanálise. Hélio Couto, Hã. ele fala isso, por exemplo, que as ondas que Da ele traz da ressonância, né? ressonância magnética, da ressonância harmônica, ele vem para trabalhar o ego. Ele não vem para eliminar o ego. É Ele o vem para equilíbrio. trabalhar o ego. Nós precisamos do ego. Você não tem ideia o quanto eu escuto das pessoas agora que eu fiz minha iniciação no candomblé. Todo mundo diz, você abandonou o espiritismo para ser candomblessista. Não, não abandonei nada. Agora, para que eu beba conhecimento na fonte, eu tenho que estar aonde? Dentro da fonte ou fora dela? Eu tenho que estar dentro da fonte. Então, para que eu possa falar sobre com propriedade de algo, eu tenho que viver aquilo. Uhum. E isso não é ego. O ego me conduz a isso. Agora, o ego exacerbado, ele vai ser o seguinte: não, lamento, isso eu sei, você não. Olha como muda a postura, entende? Uhum. Não, de apresentação, de saber, de ser comunicador, Chordelei, me desculpa, você é muito pirinha ainda. Eu sei, eu já estudei. Aí a gente está deixando que a nossa vaidade Não é ego, é se vaidade. sobrepasse, entende? Uhum. E as lições que eu tive com isso foram muito duras com a espiritualidade. Alguns anos atrás, 2011, 2012, eu sofri um acidente chegando em casa. 500 metros de casa eu dormi. Uhum. Bati num carro, atropelei uma moça, fratura exposta. E, e aí a vizinhança toda, porque ela foi no portão da casa dela. Então eu quase fui linchado. Nossa. Só que eu me mantive calmo, prestei todo socorro, prestei Uhum. toda ajuda. Tinha dirigido a noite toda, então não tinha como as vestes estar alinhadas, entende? Então, está chegando de festa, tá isso aqui. Mas eu só estava trabalhando, eu só estava num trabalho. Só que eu trabalhava a 300 quilômetros de casa. Estava cansada. Cansaço, né? E aí, um tio da vítima veio, colocou o dedo no meu nariz, assim, esperando uma reação minha para ele me agredir. E ele começou a falar coisas que doíam muito em mim. Que eu era vagabundo, que eu era drogado, que eu era não sei o quê, porque olha o que eu estava fazendo. Começou a falar isso. E aí, quando eu fui reagir, Hum. né, o Oikenaz chegou perto e disse: não, filho, Respira. fica quieto e agradeça. Agradeça por ele estar te pondo no teu lugar. E aí eu parei e fiquei pensando, como assim me pôr no meu lugar? Eu não sou isso? Filho, agradeça por ele te pôr no teu lugar. E aí eu agradeci. Por incrível que pareça, o policial viu aquilo, saiu da onde ele estava, veio lá, deu voz de prisão pro cara. Nossa. Entende? Eu poderia ter ido com o meu ego para cima, Inflamar, né? querendo provar que eu não sou. Nada E daquilo. eu vou provar em discussão? Uhum. Não. É você acabar ratificando o que ele estava dizendo ali. Exatamente. Eu ia dizer, não, tá aqui, eu assino embaixo. É, Onde que está sou o, tudo doido isso onde que tá aí. o contrato? Entende? Então, existe uma diferença entre o ego. O ego é a nossa personalidade. O ego é importantíssimo para que a gente possa estar aqui. O problema é quando ele sai do controle. A bebida, ela é um movimento bacana de interação, de comunicação, de descontração, enquanto está no equilíbrio. Ela sai do equilíbrio, ela deixa de ser. Uma Uhum. conversa, ela é saudável.
Uma A- discussão, ela é saudável, Dis- desde que não, Exatamente. Que não não se Discutir inflame os ceda. ânimos. Não se discutir ceda. ideias é uma coisa, discutir com Uhum, pessoas é outra coisa. perfeito. Entende? Então, quando a gente começa a entender que Buda nos ensinou isso, que Siddhartha Gautama nos ensinou, que é o caminho do meio, né? E se a gente for lá atrás, a gente vai ver Confúcio dizendo: eu não sei nada da vida. E a gente vai ver Buda dizendo: eu não sou o caminho. E a gente vai entender lá na frente que tudo que eles fizeram, Jesus fez. E Jesus diz: sou o caminho, verdade e vida. Porque ele exemplificou e ratificou na personificação esse movimento de tudo que os outros antecessores criaram e estabeleceram como bases. Uhum. Claro que, para quem não acredita em Jesus, está tudo certo, e não estamos nesse ponto. Mas é um exemplo de um trabalho sendo construído a longo prazo e ratificado num Sim. período X que gera transformação. Então, eu sou muito a favor do ego, eu não luto contra ele. Eu tento freá-lo. Conhecê-lo e equilibrá-lo. É, Muito bom, conhecê-lo e equilibrá-lo, é bem isso, né? Talvez no meu caso aqui, talvez eu tenha esse cuidado porque eu tenho uma tendência à prepotência, à arrogância. Então talvez eu fique assim, qual o limite? Qual o limite? Exatamente isso, do equilíbrio, sabe? Uhum. E não deixar que realmente ele tome conta do pedaço, sabe? Tati, eu Que era ele primeiro sirva. trompete de orquestra sinfônica, Você Tati. sabe o que é estar num palco, né? Você Foram, sabe o que é isso? claro, foram 30 anos de música profissional, 30 anos. Eu tocava primeiro trompete nas principais orquestras do Rio Grande do Sul. Exerci um concerto na Orquestra Sinfônica da Bahia como primeiro trompete também. E toquei com gente muito famosa como trompetista, toquei para um toquinho, né? E tem muita gente que dá para citar aí. Então eu sei o que é ter uma vaidade inflada. E quando a gente se dá conta, opa, eu saio daqui, eu vou para casa. E lá não tem esse palco. Lá não tem esse público, Não não tem os tem esse aplausos. público, não Quem é você tem. quando não tem ninguém olhando, né? Exato. E aí eu comecei a mudar muito a minha postura. Mudar muito. Né? Imagina a gente chegar, por exemplo, não tem como artista não inflar. Uma vez isso foi um dos últimos concertos que eu toquei com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Eu estava como primeiro trompete em Caxias do Sul, na Orquestra Sinfônica de lá, e nós dos metais, a gente tem uma adoração. Por exemplo, existe um grupo de metais na Alemanha chamado German Brass, que são os melhores solistas de cada área que se reúnem para fazer concertos. E é surreal eles, assim. E aí, o tubista do German Brass, ele veio reger a OSPA. Uau! E naquele Que concerto presente! era um repertório tão pesado que precisava de 3 primeiros trompetes, porque eram 3 coros de trompetes. E aí a OSPA tinha 2 primeiros trompetes, né? O Eliezer, o Tiaguinho, e eu fui convidado para ser o outro primeiro trompete. E aí, sentado na frente de um cara que tu passou a vida toda estudando Admirando. a música do cara, e ele falando, e aí ele para no meio do ensaio e ele pede para os outros fazerem como eu estava fazendo. Uau! Cara, pronto, era gasolina, palito de fósforo e pólvora junto, né? Mas aí que entra a coisa. Não, calma. Celebra a tua conquista, mas não Celebra, deixa inflamar. sorria internamente. Gostei disso. Sorri internamente. Eu vou escrever um livrinho de Minuto de Sabedoria da Cíntia. As Sabedoria falas da dela são ótimas, adorei ela. E ali foi um período muito bonito que eu vivi na música, sabe? Mas lá a gente, como artista, a gente está o tempo todo frente a frente com ela. Eu digo para os meus alunos hoje, meus mentorados, você quer evoluir, você quer crescer, pois então pegue um banquinho, como a gente chama no candomblé, um apoti, sente na frente da tua sombra e converse com ela. Todos os dias. Sempre. Sensacional. Tem que conversar todo dia. Para você, o ego nem aparece, né? Você já tá num nível que... O meu é A Cíntia nem
engraçado. Mas Não, o que é eu ego? tenho. Eu não sei, eu Ego, não sei do- ego? não sei do que vocês estão falando aí. Eu tenho É. também, não. eu tenho meus lados também. Nossa, eu E o tô, meu é o oposto de vocês, né? Nossa, Porque eu tô vocês aqui com essa gostam do ralé palco. aqui. Tipo, ela deve estar pensando assim, o que eu tô fazendo aqui? E o meu é engraçado, porque o meu, a minha sombra é o oposto da de vocês. Vocês gostam de estar. Eu tenho horror, eu me sinto super desconfortável. É Palco me mesmo? deixa desconfortável, me deixa. E Dá eu até uma não tenho problema ansiedade. com nada, Não, assim. vou falar então, fala com ele, mentores aqui, ó. Ele passa o recado, eu É. fico lá na praia, eu Nossa. gosto de ficar quietinha. Tanto é que as pessoas, os meus professores diziam que eu não tinha emoção. E eu perguntava por quê? Porque você não fica nervoso no palco. Eu disse, mas eu não fico mesmo. É. Eu gosto, nasci pra Você isso. quer que eu invente o nervosismo lá? É, Eu nasci pra isso, não precisa nunca tive essa coragem. Essa coragem eu nunca tive. Mas às vezes era bom dizer. Não. Eu nasci assim, eu cresci assim. É, Isso é muito bacana. Não, mas quer dizer que você já faz o movimento, o teu ego ele já se esconde, já é outro O meu movimento. esconde, é fuga. Eu Que fuga. interessante. É isolamento, fuga, é uma sombra. Tem que disciplinar para não virar uma ermitã. E o jeito de resolver isso é enfrentando exatamente Enfrentando a esse problema. sombra. Porque a minha vontade era pegar a malinha e morar com a Cuca na floresta. Sabe aquela coisa? Vou morar ali, quietinha na bom. floresta, com a Cuca que é meio magra, né? Tá ótimo. Mas é o enfrentamento. É sobreviver ao desconforto para ser melhor. E aí você vai aprendendo a encontrar esses lugares na sua sombra, né? Porque eu tenho algo que eu sempre faço, me questiono quando eu fico questionando se aquilo tem que ser feito ou não. Quando eu não respondo, não recebo nenhuma resposta à cola, né, dos mentores. Eu sempre pergunto, é algo que é bom para mim? Mas é algo que é bom pro todo? Uhum. Porque às vezes não vai ser bom para mim, mas é tolerável. Por exemplo, estar exposto é bom para mim? Pelo meu sentir, é desconfortável, mas vai ser bom pro todo. Então é algo que eu tenho que fazer. Agora, algo que seja ruim para mim, e principalmente que seja ruim pro todo, que seja ruim pro outro, aí tem que repensar. Talvez tenha que reavaliar a rota. E é sempre a pergunta que eu faço para tudo que eu faço todos os dias. Muito bom, eu acho que eu vou fazer essa pergunta primeiro também. É bom para mim, mas é útil para o todo? Né? Eu estou E aí- servindo como canal? E Né? aí Vou responde a tocar tua alguma pergunta. alma, vou tocar alguma, né, alguma Responde a vida. tua pergunta sobre é bom para você, porque te traz alegria, você consegue exercer suas habilidades, suas virtudes. Nossa, perdão, te complicar. Só que me disciplinando. Você consegue colocar o seu dom a favor do todo. Isso é expressão de amor incondicional. Quando você descobre quem você é, mas o teu eu consegue servir o outro. Ai, que Também é uma lindo. expressão de amor. Então, respondendo a tua pergunta, sim, né? Tá no caminho. Amei, amei, gente. Então, só por causa disso, eu tenho um presente para vocês. Então, eu fiz uma parceria com a Arte 369. A gente fez uma coleção de camisetas ligadas ao despertar, Que enfim. bacana. E eu trouxe uma Ai, para cada obrigada. um. Gratidão, que coisa gratidão. linda. Eu escolhi especialmente para vocês. Agora, o Azul, tamanho eu né? não garanto. O tamanho eu Tá não garanto. certíssimo. Mas, gente, enfim. que incrível. Linda. Ai, que linda. Olha, eu vou até Linda, vamos mostrar mostrar pra todo aqui. mundo. Que incrível. Nossa, linda, linda. Não é uma Gente, gracinha, minha né? cara, coração Não peludo. E quando você veste, parece É que que às tá vezes eu sou coração peludo. Parece que ele salta assim, olha, um Gente, bichinho de incrível, pelúcia. Eu adoro fofo demais. esse Lindo, design. lindo, E a malha é lindo, muito lindo. gostosa, né? Muito. Demais. E azul, né? Que eu amo. Ó. Não, e cinza. Eu tenho que usar bastante cinza. Olha, Porque agora- acertou direitinho. Porque Que depois incrível, da minha obrigada. iniciação do Canadá tem muitas cores que eu não posso Ah, mais tem isso? usar o tempo todo. Olha, eu nem Então. sabia, tá vendo? É o que eu falei, eu estava a serviço. Você estava a serviço. Eu estava a Viu? serviço. 100% Eu intuitiva. escolhi, exatamente, eu escolhi para cada um. Que bacana. E olha, gente, eu quero agradecer Sim. muito a presença de vocês, foi muito especial, de Eu que coração, agradeço. assim, vocês são muito queridos, eu admiro muito o trabalho de vocês dois. Ai, Os que dois são parceiros do meu canal e para mim é um presente. Cada um de vocês que veio aqui, claro, sempre, né, gente, que esse programa teremos várias temporadas, se Deus quiser, e todos serão muito especiais, é claro, até porque eu aprendo muito com vocês e vocês vêm generosamente doando o tempo de vocês para a nossa audiência, não só minha, de vocês também, para a nossa audiência. Mas para mim, especialmente, é muito bom quando eu sinto esse carinho, sabe? Vocês
doando tempo. A gente está gravando num sábado, final de sábado, né? Vocês podiam estar aí, enfim, fazendo outras coisas, escolheram estar aqui comigo. Então, muito obrigada de coração pela presença de vocês. Eu que agradeço. Foi uma honra. Em nome de toda a espiritualidade, nós somos gratos pela Ah, oportunidade de falar. que coisa linda, muito obrigada. E agora eu queria que vocês ficassem à vontade para divulgar as redes de vocês, os canais, as mentorias, os cursos, atendimentos. Aquela câmera é toda de vocês. Vamos lá. O meu é sem muitas emoções, né? Porque eu não gosto seu é de me neutro. expor, né? Então, quem quiser me seguir, segue lá no Instagram, Cíntia Camerim Claridad. Depois lá eu vou subindo mais informações, tem o site, qualquer coisa manda mensagem, tem o WhatsApp também. Mandem as dúvidas, mandem as ansiedades, que eu vou tentando trazer os materiais. Maravilha. Eu já tenho algumas coisas mais mais para falar. estruturadas. Tem para me seguir, tem 2 canais no Instagram, que é Portal Paz 1 e Jordelei. O segundo é mais fácil de achar, mas o Portal Paz tem que ser um. Cuidem, não é Portal da Paz, isso é outro canal. É Portal Paz. E tanto no Instagram como no YouTube, que é o canal. As minhas mentorias são divulgadas através das lives. Também tem um curso sobre mediunidade sem fronteiras, no Mediunidade, um caminho para a luz, que é que está na plataforma da Hotmart, também super acessível a todos. E nesse processo a gente vai fazendo essas divulgações. Então vai lá, acompanha, acho que vai ser bacana. Então é isso, meus amores. A gente termina esse episódio de hoje. Foi extremamente lindo, de conteúdo edificante, muitos insights e downloads. Eu tenho certeza que foram feitos. E se tocou você, leve também essa mensagem para outras pessoas, compartilhe esse programa, se inscreva no canal. Toda terça-feira, 12h30, horário de Brasília, eu estarei aqui almoçando com vocês, trazendo convidados muito especiais. E para a gente falar de muitos temas, abrir a nossa cabeça, expandir a consciência, porque a gente está nesse momento em que a gente precisa estar junto, né? Porque juntos somos mais fortes, afinal, somos todos deuses, frutos todos da mesma centelha divina, poeirinhas cósmicas. Então eu estou muito feliz e honrada com esse programa de hoje. Fecha esse primeiro bloco de gravações aqui em São Paulo. Nossos próximos convidados serão do Rio de Janeiro. Eu acho que eu vou virar um talk show itinerante. Ai, que Vai. E estaremos no Rio de Janeiro com nossos próximos convidados. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho, pela participação. E a gente se vê no próximo talk show Despertar com Tati Pinheiro. Beijo, beijo. Fui!